A filosofia, como a conhecemos, provavelmente começou com uma pergunta. Querofonte, amigo fiel de Sócrates, foi ao oráculo de Delfos, a pitonisa suprema, e quis saber quem, entre os homens, era o mais sábio. A resposta veio direta, inesperada. Sócrates. Surpreso com a revelação, Querofonte correu para contar ao amigo. E, segundo os registros, encontrou Sócrates como de costume, simples, talvez envolto em seu velho manto, caminhando pelas ruas de Atenas. Mas Sócrates duvidou. Como poderia ele, que sabia tão pouco, ser considerado o mais sábio dos homens? Foi a partir dessa dúvida que nasceu a filosofia. Sócrates decidiu investigar. Passou a andar pela cidade, questionando artesãos, políticos, poetas, homens respeitados por sua suposta sabedoria. E o que descobriu o deixou ainda mais perplexo. Todos falavam com grande certeza, mas poucos compreendiam de fato o que diziam. Sócrates percebeu, então, um fenômeno perigoso: a ilusão do saber. A maioria acreditava saber o que, na verdade, ignorava completamente. E ele próprio, ao menos, sabia que nada sabia. Esse reconhecimento, essa consciência da ignorância, talvez fosse o que o tornava verdadeiramente sábio. Assim nasceu a forma questionadora. A sabatina socrática. O método do diálogo que desconstrói certezas para expor a essência. Sócrates, sem livros nem escolas, tornou-se mestre de muitos. Os jovens de Atenas o seguiam pelas praças, fascinados pelo poder de suas perguntas. Mas essa popularidade incomodou os poderosos. Acusaram-no de corromper a juventude e de desprezar os deuses da cidade. Meleto, o acusador principal, levou Sócrates a julgamento. As acusações, embora frágeis, tocaram o nervo da tradição e do orgulho ateniense. Mesmo em sua defesa, Sócrates manteve-se sereno, eloquente e firme. Recusou-se a fugir, a negar sua missão filosófica, a pedir perdão por pensar. Foi condenado à morte, sua pena, beber cicuta. O momento final foi eternizado pelo pintor francês Jacques-Louis David. Nascido em 1748, David foi o artista oficial de Napoleão e grande admirador do classicismo. Em sua obra A Morte de Sócrates, vemos o mestre sentado, imperturbável, cercado de discípulos aflitos. Seu gesto é firme, sua expressão serena, como quem encara a morte com a mesma coragem com que encarou a ignorância do mundo. Sócrates bebeu o veneno, mas seu legado sobreviveu. Seu método, sua coragem, seu amor à verdade, tudo isso ecoaria por séculos. Ele não deixou escritos, mas deixou um exemplo de que pensar pode ser um ato revolucionário. A forma questionadora surgiu após um dilema, pois quero fonte que fora a pitonisa suprema questionar quem todavia sobrasse em sabedoria. Sócrates, ela diria, é neste mar que ele rema. Vai, quero fonte apressado dar a notícia ao amigo que pode tê-lo encontrado com velho traje de abrigo. E nesta hora nascia a nossa filosofia, pois ele duvidaria ter tanto saber consigo. A solução que ele encontra foi procurar pelas ruas
saber se alguém o confronta com dúvidas iguais às suas, vê nas pessoas que aborda que a ignorância transborda, com a predição já concorda, pois do saber estão nuas. Sócrates vai perceber quanto a ilusão predomina, que a gente julga saber aquilo que não domina, porque depois que os questiona, todo saber desmorona, e este recurso funciona em forma de sabatina. Também percebe que sempre foi diferente, pois tudo que não concebe é mais do que tem na mente. Só ele a noção teria daquilo que não sabia, e isso lhe garantia ser o mais sábio vivente. Sua fama muito crescia, a juventude o amava. Um fato que aborrecia quem na cidade mandava, foi por Meleto acusado de pôr os deuses de lado e outros novos buscado, o que não se sustentava. A acusação é dobrada por nela haver agravante. Não tinham prova de nada, mas já achavam bastante que ele as leis não seguia e o jovem só corrompia. Fato que já acontecia, vindo de muito distante. Sua defesa é brilhante, mas a cidade o condena. Este momento é marcante, até por causa da pena. O tempo todo sereno ouve o juízo obsceno, que deve beber veneno. Luiz David trouxe a cena. E Na história do pensamento, há um marco que transforma toda a paisagem intelectual da humanidade: o surgimento de Sócrates. Com ele, a filosofia ganha outro nível de profundidade. Até então, os grandes sábios da Grécia, chamados de pré-socráticos, dedicavam-se a explicar o cosmos e a natureza, tentando compreender a origem do mundo e a ordem natural das coisas. Mas Sócrates renuncia a esse caminho. A sua filosofia é outra. Ela volta o olhar para dentro, para o ser humano, para os valores morais, para a alma. A tradição que ele encerra
era consagrada por pensadores como Tales, Anaximandro e Heráclito. Eles partiram do nada para explicar o tudo. Sócrates, por sua vez, parte do tudo que ignoramos. Em vez da natureza, ele busca o que é justo, o que é bom, o que é certo fazer, e aceita pagar qualquer preço por esse tipo de conhecimento. Para ele, viver sem examinar a vida não valia a pena. A alma, que os gregos chamavam de psique, passa a ocupar o centro de suas reflexões. Sócrates é o primeiro a atribuir a ela um papel primordial. Com raciocínio afiado e argumentos profundos, ele afirma que o mais importante não é o mundo que se vê, mas o que está além da matéria. É esse mundo invisível que sustenta tudo. Aos seus alunos, ele orienta. A alma é quem aprende, mas pode se contaminar com os desejos e distrações do corpo. Por isso, exige vigilância constante. Só uma alma purificada pode atingir a sabedoria plena. Por essa razão, o filósofo cuida da alma acima de tudo, sem odiar o corpo, mas sem se deixar dominar por ele. Para Sócrates, quem ama a verdade e a sabedoria se prepara para a eternidade, porque sabe que o corpo passa, mas a alma permanece. Os próximos cantos renderão um tributo ao fundador da filosofia. Vamos ouvi-los. Na história do pensamento, Sócrates marca a mudança, pois só naquele momento que outro nível se alcança. A sua filosofia em tudo diferencia, do físico renuncia e em outra frente ela avança. A tradição que ele insere era até então consagrada por grandes daquela terra e que partiram do nada. O cosmos e a natureza, os alvos de toda empresa, cederam à incerteza bastante bem formulada. Descobrir o que é justo, investigar o que é bom, fosse qual fosse o seu custo, julgava ter este dom. Em como agir refletia, no bem julgar insistia, a verdade era seu guia, buscava ouvir o seu som. A alma na qual nós cremos, ao grego era psique, e nos relatos que lemos nela é o primeiro quem crê. Com raciocínio brilhante, usando prova bastante, mostra que o mais importante é o mundo que não se vê. Sócrates prova que a alma tem existência sem corte,
alma calma, há poucos dias da morte. Prova que a vida é infinita e ao corpo não está restrita. Frequentemente ele cita que o corpo a serve de aporte. Aos seus alunos ensina que é nossa alma que aprende, mas sempre se contamina e com frequência se rende. Esta prisão que a limita, muita atenção necessita. Em tudo ele a requisita, sua vida dela depende. Quem ama a sabedoria, aos seus apelos não cede. O corpo não repudia, mas cuida do que o precede. Se o corpo um dia termina, a morte já determina que a alma ele não domina, pois sua vida o antecede. Na prisão de Atenas, envolto por paredes frias, Sócrates aguarda sua sentença final. Seus discípulos o cercam, aflitos. Um deles, Críton, lhe traz uma proposta: a fuga. Tudo está pronto. Bastaria aceitar, partir em silêncio e a vida estaria salva. Mas Sócrates recusa. Com serenidade na voz e firmeza nos olhos, ele diz: se eu fugir, estarei dando razão aos que me acusaram falsamente de não respeitar as leis da cidade. Como posso, agora, desobedecê-las? Eu sempre vivi segundo essas leis, e não é na hora da morte que devo negá-las. Para ele, a justiça não era algo que se adaptava à conveniência. A coerência com seus princípios valia mais do que a própria vida. No fim, bebeu a cicuta com tranquilidade, cercado por amigos, não com medo, mas com dignidade. Suas últimas palavras foram um enigma, como sua vida. Devemos um galo a Asclépio. Pagai essa dívida. E assim morreu Sócrates, não como um derrotado, mas como o homem que viveu e morreu, fiel à verdade que acreditava. Vamos ouvir dois cantos que concluem a trajetória de um dos maiores sábios da humanidade. Anima o corpo que habita, e ao fim desta convivência ela prossegue restrita na história do pensamento. Foi este um grande momento, porque sobrando argumento provou-se a vida infinita. Ele arremata dizendo, já preparando a partida, que breve estará vivendo no lado livre da vida, que o medo nunca o apanha, não leva
saída oferece, todo o seu plano esclarece. Fugir ao romper da aurora. Afirma que com cuidado falou com quem precisava, ficando tudo acertado, até de quem o aguardava. O mestre ouve seu plano, logo avalia o seu dano e diz o quanto é insano o que o aluno falava. Cela me ausente, darei a pior resposta e viverei descontente. Aqueles que me acusaram e seu intento alcançaram, estão cientes que erraram, por mais que ninguém comente. Lembre que fui condenado de corromper quem é jovem, de novos deuses buscado, embora nada comprovem. E a toda essa falsidade adicionaram maldade, que ofendo leis da cidade, em suas mentiras se envolvem. E desta cela me ausente, a peça deles foi certa ao me fazer insurgente. Por isso aceito a sentença, crendo que assim eu os vença e o meu exemplo os convença que cumpro a tal lei vigente.